Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos neste momento unidos diante do Senhor, ó Pai, juntamente com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com essas famílias que nesta hora se reúnem, ó Deus, para estar conosco nesta live, ó Pai, para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor Deus. Querido Espírito Santo, nós queremos que a Tua presença nos envolva neste lugar de uma forma toda especial. Espírito Santo, nós queremos que a Tua glória nos encha. Nós queremos que a Tua unção venha despedaçar todo o jugo, que abrando as correntes, os grilhões, que porventura estejam aprisionando famílias, aprisionando vidas, ó Pai, que neste momento estão nos vendo e ouvindo. Queremos que a Tua mão poderosa, ó Deus, esteja alcançando cada lar nesta hora, de uma forma poderosa e sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que as amarras do inferno, ó Deus, que tem se levantado contra a nação brasileira, que sejam desatadas, que sejam desfeitas pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Toda palavra de maldição e toda palavra, ó Deus, de destruição e de fracasso, lançada sobre o Brasil, ó Pai, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, todo intento maligno, ó Pai, tentando, meu Deus e Rei, frustrar os planos e os projetos que o Senhor tem para esta nação, nós desfazemos agora no poderoso nome de Jesus. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre cada família nesta hora, pedir a Tua paz, ó Deus, a Tua provisão de uma forma sobrenatural sobre cada família. Em o nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, toca em cada vida neste momento, ó Pai. Toca agora, Espírito Santo, de uma forma poderosa. No nome de Jesus Cristo, toca com a Tua presença, Espírito Santo, a mesma presença que acompanhou a vida de José. A mesma presença que o fez crescer de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e Te engrandecemos neste momento para a honra e louvor do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Querido, está tudo ok? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Com certeza? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você está com sua Bíblia em mãos, abra, por favor, em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 39, verso 1 e 2. É sobre isso que nós iremos conversar um pouquinho, tá certo? Gênesis capítulo 39, verso 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, tá? Em nome do Senhor Jesus, e nos ajude a fazer com que esta mensagem alcance o máximo possível de vidas para a glória e louvor do nome do Senhor. Gênesis capítulo 39, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido. Veja bem, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo, não apenas em algumas coisas, mas em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique o Senhor aí na sua casa. Amém? Abra o teu coração e vamos receber aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar às nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, eu estava meditando na palavra do Senhor sobre a vida de José, sobre a trajetória, a sua caminhada rumo ao propósito de Deus para a sua vida. E nós podemos extrair algumas lições maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Podemos dar um tema a esta mensagem, a esta reflexão. Qual tema poderíamos propor a esta reflexão bíblica? Os benefícios da presença de Deus na vida de José. Agora, colocando praticidade nessa reflexão, você pode tirar aí José
e colocar o teu nome, os benefícios da presença de Deus na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Quais os benefícios dessa presença tão grandiosa, tão majestosa? O que aconteceu na vida de José? Por que José foi tão bem sucedido? Por que José, em nenhum momento você percebe a Bíblia relatar, e olha que a Bíblia é a palavra do Senhor e ela é muito sincera. A Bíblia ela não faz questão de esconder pecado. A Bíblia, assim como ela é poderosa para enaltecer as qualidades de um homem ou de uma mulher, a Bíblia também ela é poderosa e verdadeira para mostrar e revelar as falhas do homem e da mulher. Você pode perceber isso na Bíblia, você que já leu a Bíblia Sagrada por algumas vezes, é possível você perceber vários personagens bíblicos que já tiveram momentos bons, momentos ruins, falhas, acertos, e a Bíblia fez questão de notificar tudo isso. Um exemplo claro é a vida de Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador. Salmo 89 chega a dizer o seguinte, que o Senhor achou Davi, o seu servo, e o ungiu. Veja bem que a Bíblia chama Davi de servo do Senhor, ungido do Senhor. Davi foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor, um grande guerreiro, um grande rei, um grande profeta. Exerceu também funções sacerdotais. Foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor, mas quando Davi falhou, a Bíblia não omitiu a falha dele. Então a Bíblia ela é muito verdadeira porque é a palavra do Senhor, é a verdade de Deus. A Bíblia revela o caráter do Senhor, a Bíblia revela a essência amorosa e justa do nosso Deus. Então quando eu olho para esta passagem bíblica de Gênesis capítulo 39, e eu vejo a presença de Deus trabalhando, controlando, governando a vida de José, é possível sim nós aprendemos algumas lições com esse grande homem de Deus. Só que antes de nós adentrarmos aqui no capítulo 39, é bom nós entrarmos lá no capítulo 37, onde alguns pontos relacionados à vida de José, pegando ali a sua juventude, né, já entrando ali para a fase jovial mais amadurecida, entre 16 e 17 anos. Interessante que Gênesis capítulo 37 começa relatando sobre Jacó, tá, com os seus filhos, e José ele aparece como o filho predileto do seu pai, com apenas a faixa de 16 a 17 anos, já assumindo responsabilidades extraordinárias. Se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 37, você vai ver que esse rapaz, de 16 para 17 anos, ele era como o gerente do seu pai, tá? O seu pai o constituiu como gerente sobre os seus irmãos, para gerir, para notificar, para relatar, para observar o trabalho dos seus irmãos. E José ele foi muito sincero relacionado a esta função que o seu pai designou a ele. A Bíblia Sagrada diz que tudo aquilo que seus irmãos faziam de ruim, José relatava ao seu pai. Então você pode estar pensando, pastor, então José era um fofoqueiro. Não, querido. José não era um fofoqueiro. José era alguém responsável, alguém de caráter, e alguém que sabia valorizar a confiança do seu pai depositada sobre a sua vida. Se o seu pai confiava a ele tal responsabilidade, ele tinha que ser bem transparente no relatório prestado, relacionado aos trabalhos dos seus irmãos, no cuidado do rebanho. E nós veremos por que o pai Jacó tinha tanta desconfiança dos demais filhos. Ele tinha tanta confiança em José. José era tão fiel a esse propósito, ele sacrificou sua vida em diversos momentos. Nós vamos relatar aqui, tá? Então no capítulo 37 mostra exatamente esse momento de José, assumindo tamanha responsabilidade, juntamente com os seus irmãos, no cuidado das ovelhas, das cabras, do grande rebanho do seu pai Jacó. Agora veja bem, Deus já tinha um propósito extraordinário para a vida deste jovem. E quando José, no exercício dessa função e dessa responsabilidade, recebeu da parte do seu pai uma recompensa, dando a ele, de certa forma, uma qualificação de um filho extraordinário. Houve um certo exagero, podemos, quem sabe, pensar que sim, da parte do seu pai, porque a partir do momento que Jacó faz uma túnica especial para José,
e coloca essa túnica sobre José, fazendo questão de expressar o favoritismo e o amor que ele tinha por José, se comparando aos demais filhos, pode ter certeza, ele não ajudou em nenhum momento a vida de José, ele complicou a vida de José. Porque se você observar no texto, no capítulo 37, a Bíblia diz que Jacó amava José, e quando ele deu essa túnica a José, isso gerou um ódio e um sentimento de concorrência da parte dos seus irmãos para com José. A Bíblia diz que os irmãos de José já não conseguiam olhar para ele amigavelmente, já não conseguiam conversar com ele amigavelmente. Então veja que a falha do pai Jacó, dando favoritismo ao filho dele, ao seu filho José, gerou uma complicação, um conflito no relacionamento de José com seus demais irmãos. José era muito novo, tinha apenas 16 para 17 anos, estava amadurecendo ainda, já era responsável sim, mas não tinha plenitude de maturidade, não tinha malícia. A prova é tanto que quando ele começou a sonhar, sonhos relacionados a visões que o próprio Deus estava dando a ele, sobre os feixes, tudo mais, sobre o sol, sobre a lua, mostrando exatamente o plano de Deus para a vida de José, e sem que José percebesse que por trás dessas visões estavam os sonhos de Deus para a sua vida. Os seus irmãos mais amadurecidos e os seus pais perceberam isso. Só que José, na sua inocência, na sua falta de malícia, ele não percebeu que, à medida que ele relatava os seus sonhos, ele provocava ainda mais os seus irmãos num sentimento de concorrência e de conflito. Olha que coisa terrível, querido. Veja que coisa terrível. Um sentimento fraternal, um sentimento de irmandade sendo destruído, sendo, vamos dizer assim, prejudicado por causa do propósito do Senhor. Não que Deus tivesse culpa, Deus não tinha culpa, mas a falta de visão espiritual, a falta de temor a Deus por parte dos irmãos de José, fez com que eles olhassem para José agora como um inimigo para suas vidas. E José, na verdade, não era. Aí vamos seguir o texto. No capítulo 37 mostra exatamente a sequência da responsabilidade de José. Os irmãos de José saíram com o rebanho e foram para Siquém. O seu pai estava no vale de Hebrom. Querido, a distância do vale de Hebrom até Siquém, Dotã, aonde seus irmãos foram, é aproximadamente 100 quilômetros. Jacó chama José e fala assim: meu filho, eu estou te dando uma responsabilidade. Eu quero que você vá atrás dos seus irmãos. Procure saber se eles estão bem. Procure saber também se o rebanho está indo bem. Como eles estão cuidando do rebanho. Naquela época eles caminhavam, percorriam uma distância enorme procurando pasto e procurando água para os animais. Agora veja bem, José simplesmente assumiu a sua postura de filho responsável. Vestiu a sua túnica, porque ele estava valorizando, aqui ele não estava errando. Na sua inocência, volto a repetir, na sua inocência, ele se veste com a túnica que o qualificava como filho favorito e percorreu uma distância de aproximadamente 100 quilômetros, sozinho, com essa túnica colorida, chamando a atenção de todo mundo. Querido, ele estava simplesmente valorizando o prestígio recebido da parte do seu pai. Ele não estava sendo snob, ele não estava ostentando da túnica, ele simplesmente estava valorizando o prestígio investido da parte do seu pai para com a sua vida. Agora veja bem, querido, olha o nível de responsabilidade que esse jovem tinha. Isso aqui nos chama a atenção, sabe por quê? Porque quando José, ele começa a percorrer essa distância de aproximadamente 100 quilômetros, a Bíblia chega a dizer que José se perdeu. Aqui no primeiro desafio, onde ele se perde, rumo a Siquém, ele poderia desistir, poderia retroceder, voltar para o seu pai e falar assim: pai, eu não consegui, é uma distância muito longa e eu acabei me perdendo, tá? eu me cansei demais e eu retornei. Não, mas José valorizava tanto a responsabilidade recebida, que ele se sacrificou, mesmo perdido, ele insistiu em procurar até que Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, proveu o andarilho, sabe, o mensageiro, e perguntou: meu filho, você está perdido? O que você está querendo? Quem você está procurando? Ele então diz o seguinte: estou procurando meus irmãos que vieram aqui para Siquém
trazendo o rebanho da nossa família. Aí o homem diz o seguinte: eu ouvi dizer que eles estavam indo para Dotã, um lugar mais distante ainda, outro nível de responsabilidade de José. O propósito que Jacó tinha estabelecido para a vida de José era ir até Siquém. José foi até Siquém, foi procurar sobre os seus irmãos, foi procurar sobre o rebanho. José poderia ter chegado até Siquém e ter retornado e falado: pai, eu fui até Siquém, onde o Senhor me responsabilizou, onde o Senhor me designou para ir, eu fui, só que meus irmãos não estavam lá, então eu voltei. Não, querido, mas José, diz a Bíblia, que foi e caminhou um pouco mais à procura dos seus irmãos, até chegar em Dotã. E ele estava com um entusiasmo muito grande, porque ele queria saber como seus irmãos estavam e como o rebanho da sua família também estava. Quando ele se aproximava dos seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José perceberam de longe, pelo colorido da túnica, que ali se aproximava José. Eles não chamaram José pelo nome, chamaram: lá vem o sonhador. Foi assim que eles notificaram e identificaram o seu irmão. Lá vem o sonhador. Veja que não era José em si que perturbava os seus irmãos, mas os sonhos, a visão, as honras, os prestígios. José em nenhum momento deixou isso subir ao seu coração ou subir à sua cabeça. Ele sempre conseguiu lidar com essa situação com muita simplicidade e com muita humildade. Aqui eu abro um parênteses para perguntar para você: como você lida, querido, com as responsabilidades colocadas em tuas mãos? Como que você tem lidado com as honras que você tem recebido, com os prestígios investidos na tua vida, com os privilégios propostos a você, com o poder que Deus tem colocado em tuas mãos, com a função que, quem sabe, uma autoridade constituída por Deus tem colocado sobre a tua vida? Como você tem lidado com isso? Você tem tido simplicidade, você tem tido humildade, você tem agido com humildade para lidar com essa situação e com esta honra? Nós vamos entender que José, o que era admirável na vida de José também era a maneira simples que ele lidava com tanto privilégio e com tantas honras investidas na sua própria vida. Então veja bem, José, quando foi avistado pelos seus irmãos, logo os irmãos tramaram a morte dele e disseram: nós vamos matar ele, nós vamos matá-lo, e nós vamos jogá-lo dentro de um desses poços aqui, dessas cisternas, nós vamos matá-lo. Até que Rubem chegou e falou assim: não vamos matar, porque ele é nosso sangue, ele é o nosso irmão. Olha Deus trabalhando, protegendo José e o seu futuro, o futuro da própria nação de Israel, o futuro das nações da terra. Deus estava olhando não apenas para José, mas sobre o grande plano que José também carregava sobre a sua vida, sem que ele soubesse. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Eu sempre digo o seguinte: quando você olhar para a tua própria vida, não olhe para você como se você fosse o início, o começo e o fim, querido. Olhe além de você, olhe através de você. Não apenas o que Deus quer fazer na tua vida, mas o que Deus quer fazer através da tua vida. Quando você fica focando apenas aquilo que Deus pode fazer na tua vida, você limita a abrangência do poder de Deus na tua existência. Você pode olhar para o projeto de Deus para a tua vida, sim, mas você precisa olhar o projeto de Deus através da tua vida, o que Deus quer através de você. Deus quer tocar a vida de quem através de você. Deus quer abençoar, quem sabe, a tua rua, a tua família, o teu setor, a tua cidade, a nação onde você está vivendo. Então Deus, ele tem um plano muito maior do que a tua própria vida. Deus tem um projeto através da tua vida para alcançar muitas outras vidas. José não tinha a dimensão dessa compreensão, mas Deus estava no controle de tudo. Veja que quando Rubem intervém e intercede em favor de José, diz: então vamos matá-lo. Nós não vamos matá-lo. Nós vamos simplesmente, quem sabe, fazer alguma coisa com ele, para ver se paralisamos, né? Vamos colocar ele aqui na cisterna, no poço, até que venhamos ter mais ou menos uma ideia do que fazermos com ele. Então, querido, aqui aconteceu algo extraordinário, porque Deus usou essa cisterna como um grande livramento
para a vida de José. José, ele não morreu, mas ele foi parar no fundo do poço. Nem sempre o fundo do poço representa o nosso fracasso. Para a vida de José, nesse momento, parece que a nossa live aí no YouTube caiu, a conexão caiu. Você pode estar indo lá para o Facebook. O Facebook está de pé. O Facebook está ok, tá? Aí você fica testando aí o YouTube e o Facebook, tá? Ok? Então, nem sempre o fundo do poço será um fracasso para as nossas vidas. O fundo do poço aqui, para a vida de José, foi um grande livramento. Foi um grande livramento. Então, não reclame se você não compreende as situações diversas que acontecem com você. Então, não se assuste quando Deus, porventura, permitiu você parar no fundo de uma cisterna, parar num beco sem saída, e você pensar, até o fim, Deus pode estar bradando do céu sem que você ouça. Filho, aí não é o teu fim, aí é só o recomeço de uma grande e sobrenatural história que eu tenho para a tua vida e através da tua vida. Daquela cisterna, querido, os irmãos de José o venderam para uns ismaelitas, comerciantes, compradores de escravos, por 20 moedas de prata. E esses ismaelitas levaram José até o Egito. Chegando ao Egito, José ele é vendido uma vez mais. E agora um secretário especial de Faraó, Potifar, compra José e o coloca para trabalhar nas dependências da sua residência oficial. Agora aqui começa um grande trabalho extraordinário da presença de Deus sobre a vida de José. Porque diante de toda essa história, começa então o versículo 1 do capítulo 39, dizendo o seguinte: o Senhor estava com José. Então o Senhor estava com José quando ele foi injustiçado pelos seus irmãos. O Senhor estava com José quando seus irmãos o lançaram na cisterna. O Senhor estava com José quando ele foi vendido como escravo para os ismaelitas ou midianitas. O Senhor estava com José quando ele percorreu toda essa distância até o Egito. O Senhor estava com José quando lá no Egito, já na condição de escravo, essa condição foi ainda mais intensificada porque ele foi vendido agora pela segunda vez. Querido, tem que parar um pouquinho e analisar os traumas que José poderia ter criado em sua vida, os traumas que poderiam ter sido desenvolvidos na vida de José. Ele sendo o filho que poderia ter sido protegido pelos seus irmãos mais velhos. Não, de forma alguma. Foi machucado e ferido e injustiçado e traído pelos seus próprios irmãos. José poderia carregar dentro de si uma raiva, um ódio, uma mágoa muito grande. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Aqui é o segredo, querido, aqui é o segredo para todos nós. Se o Senhor estiver contigo, pode vir cisterna. Se o Senhor estiver contigo, pode vir traições por parte daqueles que você jamais esperaria ser traído. Se o Senhor estiver contigo, pode vir injustiça. Se o Senhor estiver contigo, as pessoas podem te desvalorizar. Se o Senhor estiver contigo, isso basta, isso é o suficiente, porque esta presença de Deus na tua vida, em meio a toda essa situação de injustiça e de traição, quem sabe te cerca, é essa mesma presença que está contigo, que irá te honrar, que irá te levantar e que irá realizar obras maravilhosas na tua vida. É essa presença gloriosa que nós precisamos valorizar e perceber o benefício da mesma em nossa vida. Então, quando José ele se depara com essa função de responsabilidade na casa de Potifar, olha que coisa interessante, Deus estava com José. Por isso ele era bem sucedido. Deus estava com José. Por isso, resultado desta presença, ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Essa presença estava com José. Ele era bem sucedido em tudo que fazia. E pode ter certeza, Potifar estava observando tudo que José fazia. O sucesso
que a presença de Deus estava promovendo na vida de José. Potifar estava observando tudo. Eu quero abrir um parênteses aqui, outro parêntese. Vamos colocar praticidade nessa reflexão. O mundo nos observa. O teu patrão te observa. Os teus amigos na tua faculdade te observam. Os teus colegas de trabalho estão te observando. Você que, quem sabe, já abriu os teus lábios para professar a tua fé e dizer, eu sou cristão. Você chamou a atenção do mundo. O mundo agora, quando olha para você, eles têm uma expectativa diferente. E qual é a expectativa que o mundo tem a teu respeito? Diante da confissão que você fez, o mundo espera que haja uma conexão do que você diz ser com aquilo que de fato você é. Uma vez que você disse que é servo de Deus, o mundo vai esperar da tua vida atitudes de um servo e de uma serva de Deus. A partir do momento que você diz que é cristão, que é uma jovem cristã, que é um jovem cristão, o mundo, os teus amigos passam a olhar para você e alimentar expectativas relacionadas àquilo que você declarou, aquilo que você confessou. José não fazia para ser visto. José fazia porque ele honrava a presença de Deus. José fazia porque ele aprendeu e foi ensinado pelo seu pai a ser um jovem responsável e excelente em tudo aquilo que fazia. Então José era um homem de princípio. Então o Egito não manchou a identidade de José. A cultura egípcia não manchou os princípios de José. A sua posição como escravo não minimizou a sua qualidade em realizar obras excelentes. Porque José, o que ele fazia por princípio. Porque ele foi instruído a fazer bem feito. José temia a Deus. E quando ele fazia para o homem, ele fazia como se estivesse fazendo para Deus. E a presença de Deus honrava José de uma forma extraordinária. Aí no verso 2 diz, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos conjecturar aqui um pouquinho. O que poderia ter acontecido na vida de José se ele não tivesse estrutura espiritual? Se ele não fosse um jovem de princípio, se ele não fosse um jovem temente a Deus, o que poderia ter acontecido? Vamos propor aqui algumas situações que porventura poderiam ter acontecido na vida de José. José foi uma pessoa que vivenciou situações tão complexas que não iríamos estranhar. Observe bem, nós não iríamos estranhar se ele, no decorrer da sua vida, se tornasse uma pessoa amarga. Não seria estranho. Se ele se tornasse uma pessoa oprimida, rancorosa, uma pessoa cheia de traumas, isso não seria estranho para nós. Se ele fosse uma pessoa cheia de complexo de inferioridade, isso também não seria estranho para nós. Se olharmos para o histórico dele, para o currículo da sua caminhada, o sofrimento, as injustiças, as traições, ele poderia acarretar sobre a sua alma diversos traumas. Por isso, querido, é válido perceber o quê? É válido perceber o quanto a presença de Deus foi importante na estruturação emocional, espiritual e moral de José. José poderia ter se tornado uma pessoa depressiva, oprimida, amarga, rancorosa, vingativa, uma pessoa injusta, uma pessoa negligente, displicente, uma pessoa cheia de complexos e cheia de traumas. Mas a presença de Deus na vida de José gerou nele uma estrutura espiritual, moral, uma estrutura, vamos dizer assim, maravilhosa na sua vida, que deu a ele a capacidade de lidar com todas essas situações de adversidades, sem se corromper, sem perder a sua essência. Olha, querido, o benefício extraordinário da presença de Deus. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo corrompido. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno.
Então, quando você olha para a mídia, você vê corrupção. Quando você olha para a política, você vê corrupção. Quando você vê para o sistema que coordena este mundo, você observa um sistema corrompido, um sistema falido. Nós somos, querido, bombardeados 24 horas com tentativas de corrupções, com tentativas e influências para que eu e você percamos a essência espiritual da nossa vida. Mas a presença de Deus é que nos estrutura, a presença de Deus é que nos sustenta, a presença de Deus é que nos capacita, a presença de Deus é que é o diferencial em nossas vidas. E foi essa mesma presença que foi o diferencial na vida de José, estruturando ele emocionalmente, espiritualmente e moralmente. José não se corrompeu, mesmo vivenciando coisas terríveis contra a sua vida. É isso que eu preciso aprender, é isso que você precisa aprender, meu querido. A presença de Deus na tua vida, ela te capacita, ela te estrutura, aleluia, a ser forte diante dos embates desta vida. Então não fique se vitimizando pelas injustiças, não fique se vitimizando pelas traições, não fique se vitimizando, pelas faltas de oportunidades. Não fique se vitimizando pela desvalorização que, quem sabe, algumas pessoas estão demonstrando para contigo. Não fique se vitimizando, querido. Não, jamais, jamais, jamais. Valorize a presença de Deus. Quando você aprender a valorizar a presença de Deus, você irá encontrar o teu real valor. Porque o nosso real valor, querido, está conectado a esta presença gloriosa do nosso Deus. Quando você percebe a presença de Deus contigo, você consegue encontrar o teu real valor. Valorize a presença de Deus na tua vida. Valorize a presença de Deus na tua existência. Então vamos decorrer aqui alguns pontos. Primeiro, a presença de Deus era perceptível na vida de José. Observe que tudo que José fazia por causa da presença, ele era bem sucedido. Ele era bem sucedido, ou seja, ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia, por causa da presença de Deus, respaldando as suas ações. Então a presença de Deus era perceptível na vida de José. A bênção da prosperidade era um dos sinais desta presença tão poderosa. Meu querido, vamos abrir um leque aqui relacionado a esse termo prosperidade. Como é que nós podemos chamar José de próspero sendo escravo? Porque prosperidade nem sempre está ligada a finanças. Prosperidade está muito ligado à capacidade que você tem de se satisfazer e de se ver pleno, mesmo em situações adversas. Prosperidade está relacionado a você ter uma atitude boa quando as pessoas estão tendo atitudes ruins para contigo. Prosperidade está relacionado a você se manter correto quando o mundo está errando com você. Prosperidade está ligado a você estar sendo justo quando o mundo estiver sendo injusto para contigo. Prosperidade também está relacionado a essa atitude que José teve, de fazer as coisas com excelência, mesmo na condição de escravo. Isso era prosperidade. Prosperidade estava relacionado em José não ficar zangado com Deus, por ver ele sendo escravo, trabalhando e prosperando um senhor egípcio. Ele poderia muito bem chegar para Deus e falar assim: Deus, o que está acontecendo? Tudo que eu ponho a mão, o Senhor faz prosperar. Só que essa prosperidade não vem para mim, essa riqueza vai para Potifar. Prosperidade está conectado também a essa capacidade mental, emocional, espiritual que você tem e a sabedoria que você tem de lidar com esse tipo de situação. De você enquanto servo, de você enquanto funcionário, de você enquanto empregado, estiver sendo motivo de prosperidade na tua empresa, estiver sendo motivo de alegria, de felicidade na vida dos outros, mesmo, quem sabe, algumas coisas ruins estiverem acontecendo na tua vida. Isso também podemos definir como conceito de prosperidade. Então não podemos
focar a prosperidade apenas relacionada a finanças. Prosperidade está ligada a uma atitude nobre diante de uma situação ou diante de condições ruins sobre as nossas vidas. Então veja bem, a presença de Deus era perceptível na vida de José. A bênção da prosperidade era um dos sinais dessa presença tão poderosa. Gênesis 39, verso 3 diz: vendo, pois, percebendo, pois, o Senhor, com S minúsculo, o Senhor relacionado a Potifar, o patrão, que o Senhor, com S maiúsculo, relacionado a Deus, estava com ele. Então observa bem, vendo, pois, Potifar, que o Senhor estava com ele quem? José, e tudo que fazia, o Senhor o prosperava em sua mão. Então esta presença na vida de José foi observada, foi perceptível e foi valorizada. Deus foi honrado quando José permitiu que esta presença fosse liberada através da sua vida em benefício a uma terra estranha, em benefício a um senhor egípcio que nem conhecia e nem temia a Deus. Ei, crente, ei, igreja, ei, servo do Senhor, não pense que Deus só estará te usando quando você estiver sendo bênção para a vida de outros cristãos, para a vida de outros irmãos. Não. Deus estará te usando muitas vezes, eu posso até dizer na maioria das vezes, quando Deus estiver fazendo o nome dele e a presença dele conhecida através da tua vida, na vida de pessoas que não temem a Deus, na vida de pessoas que não conhecem a Deus. E aqui é um mistério lindo e maravilhoso, porque é quando você é bênção na vida das pessoas que não conhecem a Deus, que isso gera no coração dessas pessoas a expectativa e o desejo de querer conhecer esse Deus que você serve. Então você precisa estar aberto para esse projeto maravilhoso de Deus que é amplo. Esse projeto maravilhoso de Deus na tua vida, através da sua presença. Então, essa presença foi perceptível. Agora, começa o trabalhar de Deus. A prosperidade de Deus agora na vida de José, através da vida de José para o Egito e para Potifar, agora começa a gerar benefícios para a vida do próprio José. A vida do próprio José. Veja que tudo é uma questão de tempo. Quem sabe você hoje está condicionado a ser bênção na vida das pessoas. Quem sabe você é daqueles que você está orando, Jesus está curando, Jesus está prosperando, Jesus está abrindo portas de trabalho, Jesus está multiplicando na vida das pessoas, e na tua vida está tendo escassez, na tua vida está tendo enfermidade, na tua vida está tendo privações de alimento, e você diz: meu Deus, mas o Senhor me usa para abençoar vidas, e eu não sou bênção para a minha própria vida. Ei, tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de tempo, e essa questão de tempo está relacionado ao propósito de Deus para a minha e para a sua vida. José não murmurou quando ele simplesmente era canal de prosperidade para a vida de Potifar. Por ele não murmurar e continuar servindo a Deus com excelência, e continuar servindo a Potifar com excelência, chega o tempo de Deus começar a prosperar a vida de José. Quem sabe esta palavra que você está ouvindo agora nesse momento é uma palavra determinante para a tua vida. Quem sabe é uma palavra que pode marcar o tempo de Deus começar a não apenas te usar como um agente de prosperidade na vida de outras pessoas. Quem sabe agora é o tempo de Deus te fazer prosperar, para que você seja bênção para a tua própria vida e para a tua família. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra de bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa, meu querido. Tudo é uma questão de tempo. Haverá tempo que você será bênção para a vida dos outros. E se você fizer isso com excelência, e se você servir exaltando a Deus, vai chegar o tempo de Deus de te fazer prosperar, para a glória do nome dele. Veja bem, segundo ponto, observando a vida de José, aprendemos que a presença de Deus o levou a níveis de oportunidades e responsabilidades cada vez maiores. À medida que a presença de Deus era perceptível na vida de José, passo a passo, esta presença que fazia José prosperar
essa presença que fazia José ser agente de prosperidade na vida de outras pessoas, foi conduzindo José a níveis maiores de responsabilidades, a níveis maiores de oportunidades, dando acessos cada vez mais elevados a José. Então tudo é uma questão de tempo. À medida que essa presença for amadurecendo na tua vida, haverá crescimento, níveis de responsabilidades e de oportunidades, ou vice-versa. Porque cada oportunidade dada a mim e a você vem com um peso de responsabilidade. Ei, não bata palmas para as oportunidades que vêm. Receba cada oportunidade com alegria, sim, mas sem euforia, entendendo que cada oportunidade acarreta sobre você um peso de responsabilidade. Um peso de responsabilidade. Então veja bem, no versículo 4, José achou graça em seus olhos por causa da presença de Deus. E servia-o. E ele, Potifar, o pôs sobre sua casa. Saiu dos jardins, saiu das dependências, saiu da parte externa da casa e passou para dentro da casa. Aumentou o nível, subiu o nível. Agora Potifar entrega os cuidados da sua casa, dos seus servos internos, a responsabilidade de José. Veja que a oportunidade agregou sobre José também um peso de responsabilidade muito grande. Porque de um simples cuidador das partes, das dependências externas, José se tornou o gerente oficial da residência de Potifar, gerenciando todos os outros servos que ali dentro trabalhavam. Olha bem, José achou graça em seus olhos. José foi favorecido por Deus aos olhos de Potifar. Tudo isso por causa da presença do Senhor. Esta presença te dá graça aos olhos das pessoas. Esta presença te faz favorecido diante das pessoas. E isso aconteceu com José. José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre, acima em sua casa. E entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha o peso, olha o tamanho da oportunidade, olha o tamanho da responsabilidade. Só confere comigo, por favor, no Facebook, está tudo ok? Está tudo ok? Estão me ouvindo, me vendo direitinho? Porque aqui no YouTube está travando, tá? Está travando. Então eu vou até cancelar essa live aqui do YouTube para continuarmos apenas com essa do Face. Ok? Então vamos voltar para cá um pouquinho, já estamos concluindo essa primeira parte, tá? Essa primeira parte. Veja bem, isso aqui é muito sério. José não se vitimizou diante de tudo que já havia passado. Ele se postou, ele se posicionou como alguém curado emocionalmente, que não tinha nenhum embaraço que o impedisse de fazer o melhor diante da oportunidade recebida. José se posicionou como um agente das bênçãos de Deus em um lugar estranho e na vida de alguém que não conhecia e nem temia a Deus. Essa é uma das maiores marcas da vida de uma pessoa saudável emocionalmente. Eu e você precisamos viver essa saúde emocional. Quando você é saudável emocionalmente, você não fica se vitimizando diante das situações, diante dos problemas que você enfrenta na vida. Você se posiciona, querido, de acordo com a essência que você tem. Você se posiciona como filho, como filha de Deus. Você se posiciona como alguém cheio do Espírito Santo. Então você precisa estar atento a isso. Permita que o Espírito Santo, através desta palavra, gere saúde emocional na tua vida. Gere cura emocional na tua vida. Quem sabe você viveu até agora se vitimizando por causa do teu passado, cheio de injustiças. Quem sabe você foi uma pessoa abusada, ridicularizada, sofreu bullying, sofreu diversos tipos de situações complexas. Mas Deus está trabalhando no teu coração neste momento, dizendo: filho, filha, eu quero fazer você saudável emocionalmente, porque enquanto você não curar-se emocionalmente, você não irá ver o propósito que eu tenho para a tua vida.
Então José se posicionou de forma correta por causa da sua saúde emocional. Ele não ficou preso às injustiças, às traições causadas pelos seus irmãos. José olhava para frente. José valorizava a presença de Deus. Querido, o fato de José estar longe da sua família, o fato de José estar longe do seu pai, José não ficou se vitimizando como órfão de família viva. José então se lançou inteiramente na dependência da presença de Deus. E é isso que eu quero falar para você, para nós concluirmos. Se a tua família falhar contigo, se os teus amigos falharem contigo, se você se considerar um órfão de família viva, se você se considerar alguém totalmente traído por aqueles que você jamais esperava ser traído, se lance. Pegue toda essa circunstância complexa e use isso como investimento na presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus, porque é esta presença que vai gerar saúde emocional na tua vida. É essa presença que vai te conduzir a situações elevadas, onde Deus com certeza irá realizar grandes milagres, não apenas na tua vida, mas através da tua vida. Para nós concluirmos, Gênesis 5, e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração ou em atenção a José, ou em amor a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Veja que a dimensão de riqueza e de prosperidade da parte de Deus veio sobre Potifar e sobre tudo aquilo que possuía, sobre sua casa, sua fazenda, seu campo. Tudo foi alcançado pela prosperidade de Deus através da vida de José. Vamos voltar naquele ponto. Quem sabe você pode estar vivendo momentos na tua vida em que você está vendo apenas Deus te usar para abençoar a vida dos outros. Mas isso faz parte. Porque como você será visto ou considerado como uma pessoa abençoada se você não for bênção para a vida de ninguém? Então, se Deus hoje está te fazendo bênção na vida de alguém, isso faz parte do histórico do teu currículo. Isso faz parte do projeto e da história que Deus está escrevendo na tua vida, que lá na frente tudo isso virá como um resultado extraordinário. Então José, administrando a casa de Potifar, ele administrou com excelência, valorizando a presença de Deus, sendo bênção para Potifar, e sem nenhuma pretensão. José nos ensina algo interessante. Ele poderia muito bem dizer assim: ó Deus, abençoe tudo o que eu faço na vida ou na casa de Potifar, para que eu seja sempre beneficiado. José poderia fazer esse tipo de oração, mas José simplesmente vivia e exercia a sua responsabilidade com temor a Deus, e a presença de Deus o valorizava de uma forma extraordinária. Ei, meu querido, minha querida, em nome de Jesus Cristo, não fique se vitimizando. Na primeira parte desta mensagem, sobre os benefícios da presença de Deus na vida de José, tira José e coloca o teu nome. Vamos aprender nesta noite que essa presença pode trazer benefícios extraordinários para as nossas vidas. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero abençoar a tua vida nesta hora em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você neste momento feche os teus olhos, abra o teu coração e peça para que a presença de Deus aumente em sua vida. Peça para que o Espírito Santo te ensine a perceber o valor da presença de Deus na tua vida e comece a viver o propósito de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa presença que acompanhou José, que prosperou José, que fez José ser um canal de prosperidade na vida de outras pessoas, que esta presença, meu Deus, aumente em nossas vidas.
Que esta presença alcance a vida dos meus irmãos e irmãs. Que esta presença alcance a nação brasileira. Que esta presença alcance as nações da terra, trazendo cura, libertação, transformação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, querido, nós estaremos de volta, tá? Às 8h30, ok? Às 8h30 estaremos de volta na segunda parte desta mensagem. Não perca, tá? Vai ser bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe de uma forma especial. Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, que o Senhor sobre ti, querido, faça resplandecer a sua face, tendo misericórdia da tua vida, da tua família, dos teus negócios, das tuas finanças. Que o Senhor seja abençoador hoje e sempre da tua vida de uma forma especial. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.